Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Eden, direção do Ron Howard, com um elenco simplesmente espetacular, né? Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Bruhl, a Ana de Armas, um elenco assim simplesmente espetacular em um filme que o Ron Howard aqui errou, e eu vou explicar exatamente para vocês o porquê disso, porque é um filme diferente, complexo, baseado em eventos reais, tem muita coisa pra gente falar, né? Antes da gente começar, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse like, que o like dá mó moral. Galera, o filme ele começa, né? Ele se baseia em uma história real, aonde o Ritter, deixa eu ver o nome dele aqui, é isso, é o professor, né? Ele é um médico que vira professor. É isso, Friedrich Ritter e Dor Stroud. Aqui é o casal, né? O casal que são os primeiros a irem para a ilha. Casal alemão, interpretado pelo Jude Law e a Vanessa Kirby. Eles adotam uma filosofia, uma ideia de vida diferente, falando, a ideia inicial, né, dele ali é escrever e provar, né, ele tem teses de que a sociedade não funciona da forma como ela é. Então ele se isola para fazer uma espécie, não chega a ser um experimento, né, mas ele se isola para viver a partir daquilo que ele acredita, que os padrões da sociedade são nocivos para uma vida saudável, feliz e coisas nesse sentido. É uma nova filosofia de vida. Só que são escritos. O filme se passa em Floriana, né, nas Ilhas Galápagos. E aí o filme, e aí as pessoas acabam escrevendo relatos que ele foi viver essa vida alternativa em uma ilha, né? E, obviamente, a história vai aumentando, só que atrai seguidores. Eis de que vão pra lá na sequência Heinz Whitmer e Margaret Whitmer, que também estão muito representados no filme pelo Daniel Bruhl e pela Sydney Sweeney. Um casal alemão também, que o Heinz, ele é um ex-militar, né? Esteve na Primeira Guerra Mundial e também eles estão buscando outras perspectivas na vida. Gente, o filme ele se passa por volta de 1932. Os relatos históricos são de 1920 a 1930, 1932, mais ou menos assim, porque até cravar, né, exatamente, não o ano, mas a época e a velocidade que aconteceram as coisas é difícil, é estranho aqui nesse filme. E aí chega a Ana de Armas, como a baronesa. Ela chega com um empregado e com mais outros dois associados ou amantes em uma ideia de fazer um hotel. Essa é a sinopse, essa é a introdução. A história em si, assim como o filme, eles despertam muita curiosidade e muito mistério, porque nós tivemos 4 mortes. A do Ritter, né, que é a do Jude Law, a da baronesa e dos seus 2 amantes em momentos diferentes. E isso é baseado em fatos reais. Só que até hoje ninguém sabe a verdade ao certo em relação a isso. Talvez aqui pra mim tenha sido o grande problema do Ron Howard ter feito esse filme, porque a história ela é contada e ela é escrita e ela é relatada a partir de 2 pontos de vista diferentes. Margaret Whitmer e da Dora Stroud. A Dor, que era a esposa do Ritter, escreveu um livro falando a versão dela, e a Margaret Whitmer também escreveu um filme. Eles foram os únicos que continuaram na ilha naquele período, e ela também escreve o livro dela contando a história dela dos fatos, que tem assassinato, né? Então é uma coisa assim muito que desperta muito mistério e muita curiosidade, e o Ron, ele deixa claro nisso, ele deixa claro no filme que não tem afirmativa, não tem uma verdade absoluta do que realmente aconteceu. Eu não gosto muito de filme assim. E por que eu acho que eu tô falando que o Ron Howard errou, né?
Por que que eu falo que o Ron talvez tenha errado na escolha do tema? O Ron, ele decidiu fazer esse filme em uma viagem das férias dele que ele foi para as Ilhas Galápagos, né? O filme se passa em Floriana, mas ele foi para as Ilhas Galápagos e acabou vendo o museu, ele acabou vendo as histórias da ilha e acabou sendo ele acabou sendo cativado por essa história. Essa história chamou a atenção do Ron Howard e aí ele decidiu fazer esse filme. Só que é um filme que não tem nenhuma conclusão, porque nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu. E o Ron Howard, mediante toda a sua... Pra mim, essa história, ela é muito pequena para ser feito um filme. Claro que eu não estou tirando... Óbvio que eu não estou tirando os desaparecimentos e as mortes que aconteceram. Eu não estou tirando a importância disso, pelo amor de Deus. Só que, pela genialidade do Ron, chamou Hans Zimmer para fazer a trilha sonora, filmes do Ron Howard que geralmente são perfeitos, eu adoro. E um elenco desse, pra mim, ele poderia ter feito algo muito mais legal, muito mais interessante. E isso aqui é uma... Ô, Ron Howard, isso aqui é um apelo, tá? Vocês, quem acompanha aqui o canal tá vendo a quantidade de filmes horrorosos que infelizmente saem todo dia, e quando chegam dos melhores diretores da história do mundo, né? Falo isso aqui de forma tranquila, Ron Howard é um dos melhores diretores que já pisou nessa terra aqui. Sai um filme não tão grande, não tão gigantesco, que era o que eu esperava do Ron Howard. Porque tudo onde ele põe a mão tem valor, tem importância. Mas pra mim o erro aqui é porque a história não valoriza, não ajuda tanto, principalmente por ser contada de ponto de vista. Então é muito difícil quando tem assassinato assim, desaparecimento, porque nós nunca vamos saber ao certo o que aconteceu de verdade ou não. Dá pra fazer um comparativo do filme Nahir, daquela garota, né, que foi da Argentina, que foi condenada, aquela jovem argentina que foi a pessoa mais jovem da Argentina a ser condenada à prisão perpétua. Ela mata o namorado. Só que nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu na noite. Sabemos que ele tomou 2 tiros lá e que ela matou ele. Só que nós nunca vamos saber exatamente porque a história sempre chega do ponto de vista dela. E é tipo aquele filme nacional, que é um filme bem desempenhado, da Carla Dias, que ela faz a Suzanne von Richthofen com os irmãos Cravinho. A história, ela é contada por pontos de vistas, assim como esse filme do Éden. Então, o que me incomoda nesses filmes é que nós nunca iremos... Não tô comparando a direção do Ron Howard com esses filmes, tá? O Ron Howard, ele é muito mais bem sucedido, ele é muito mais diretor do que isso, tá? Inclusive o elenco, né? Aqui é espetacular. Só que o que me incomoda nessas histórias é que eu saio do filme com mais questões levantadas ainda, né? Com mais mistério ainda, porque nós nunca iremos de fato saber a verdadeira o que é real ou não, a verdade sobre aquilo ali ou não. Mas o Ron, ele, mediante tudo o que acontece e o quão ele fica limitado em relação a afirmar as coisas, ele é muito bem sucedido colocando não nos situando em relação ao espaço e tempo que aquelas pessoas estão lidando com aqueles problemas. Ele faz um paralelo muito interessante da história do médico que deixou de ser médico, o Ritter, interpretado pelo Jude Law. Ele faz de uma forma muito importante aquele cara se estressando com vizinhos chegando, uma vez que ele foi pra lá pra se isolar. Ele tem uma filosofia diferente de vida. Ele coloca o papel da Ana de Armas, que não dá pra sabermos absolutamente nada da baronesa, porque realmente chega a baronesa, né, depois. E ela aparentemente é uma figura que incomoda. Só que ao mesmo tempo não dá pra saber se nada do que aquelas coisas que ela faz é real ou não, por mais que ela incomodasse ou não, porque a história está sendo contada pelo ponto de vista da Vanessa Kirby, a Doris Strauss, que é a esposa do Jude Law, né, do Ritter,
e da Sydney Sweeney, que é a Margaret, que também escreveu depois, né, contando a versão dela do que aconteceu e continuou na ilha. Então, nada nós conseguimos afirmar que realmente aconteceu ou não. Consegue afirmar os desaparecimentos e as mortes. E que, acho que a única coisa que dá pra gente chegar aqui e falar é que o bicho pegou lá, é um grande mistério, rolou muita coisa. O Ritter, ele morre de intoxicação alimentar, né? Come um frango estragado. Outra coisa que levanta muita suspeita, porque o cara falam que ele ficou 4 anos lá, se eu não me engano. Uns 4 anos lá. E é, só comeu o frango estragado depois que aconteceram mortes, né? Ou desaparecimentos bem curiosos. Aí, e tudo isso acaba levantando muitas suspeitas. Então, o que dá pra afirmar, o que dá pra nós sabermos é que aparentemente, realmente rolou coisa pesada ali. E o Ron, no que ele pode fazer, ele consegue para mostrar o descontrole daquelas pessoas, o que poderia ter levado A, B ou C matar ou não matar ou desaparecer, os conflitos que poderiam acontecer com o dia a dia de viver naquela ilha, naquela selva, com os problemas que eles encontravam de comida e ócio ou cansaço em relação a viver na mata, né, numa mata selvagem, numa floresta. E Ron, ele ainda lida muito bem com isso, trazendo todo o mistério e uma trama pesada, exaustiva pros personagens ali envolvidos. Ele coloca também algo que eu achei muito interessante, tinha cachorro na ilha, né? Tem cachorro, a ilha ela é sempre periodicamente ela é visitada, né? Tem algumas visitas que acontecem, pessoas vão ver como é que tá a ilha, tudo. Pessoas de fora, pessoas importantes, menos importantes, pescadores. E tem cachorro na ilha. Eu achei que o Ron Howard, ele trabalha de uma forma muito interessante, com imagens lindíssimas dos animais, né? Ele coloca iguanas, cachorros selvagens, porco, burro. Ele faz um paralelo um pouquinho das ideias do Hitler, do que ele achava das pessoas e como ele estava descrente com a sociedade e com as mortes e os desaparecimentos que aconteceram, as mortes, né, que tiveram. Ele coloca um pouco disso de forma metafórica nos animais, fazendo um paralelo de como nós, vivendo em uma situação extrema, ou querendo defender o nosso, ou sobreviver, sobrevivência, como nós podemos estar cada vez mais perto dos animais ou não. Eu acho que o Ron tenta fazer um paralelo muito bem sucedido a isso em relação às imagens, às filmagens do filme, né? Com um elenco recheadíssimo, que é aquilo que eu falei pra vocês. Então, eu acho que eu acho que é um filme muito grandioso, para um diretor muito valoroso, com um elenco muito grande, para uma história que não tirando a importância de tudo que aconteceu lá, tá? Mas como ele não pode afirmar nada, porque a história real é baseada em pontos de vista de duas pessoas diferentes e que até hoje não tem resolução, até hoje é um grande mistério. Eu acho que o Ron, ele poderia ter escolhido um roteiro diferente, uma história diferente, para ele nos presentear com as suas belíssimas e grandes produções. Para mim é que ele errou no tema, não tirando a importância do que aconteceu, tá? Mas para mim ele erra no tema, porque ele nunca vai conseguir afirmar, falar para nós o que aconteceu, porque até hoje ninguém sabe ao certo. Sabemos das pessoas que morreram, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu em Floriana, naquele momento de, sei, 1920 a 1935, com todo esse imbróglio que aconteceu envolvendo 8 pessoas, né, e 4 mortos, que é uma coisa assim realmente que choca. Mas é isso aí, galera. Tô certo ou tô errado? Vão comentando, deixa nos comentários quem quiser aí alguma coisa. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.